Oi, meu nome é Giovana, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo desse canal. Hoje eu venho aqui falar com vocês sobre como fazer resumos eficientes. Depois que eu postei os meus resumos lá no meu Instagram, teve muita gente que me perguntou qual era meu método e como que eu fazia, de onde que eu tirava as informações e tudo mais. Então eu vim aqui abrir o jogo com vocês e falar pra vocês como que vocês também podem estar fazendo. O resumo ele é importante para quando chegar na reta final das provas, a gente não precisar rever o assunto inteiro, a gente ter o resumo ali na mão e a gente vê os principais pontos. Porém, quando você vai montar um resumo, você precisa ter atenção a alguns detalhes. E é isso que eu vim aqui passar pra você. Em primeiro lugar, quando você vai construir um resumo, você precisa ter mais de uma fonte. Ou seja, você não vai ver uma videoaula e você vai fazer um resumo só daquela videoaula. Sobre aquele assunto, no caso. Você precisa ter aquele assunto em vários lugares. Então, eu, por exemplo, quando eu vou estudar, eu geralmente leio, eu pesquiso, eu leio apostila. Na verdade, eu trabalho com 3 apostilas diferentes. Tem a videoaula, tem o Wikipédia. Então, você tem que pegar informações de vários lugares. E por quê? Porque nem todo lugar é 100% completo. Exemplo, no Wikipédia tem muita informação. Uma informação excessiva, e eu leio ele todo sobre o conteúdo para que eu selecione o que eu acho relevante. Na apostila é o conteúdo de forma mais direta, tem mais desenhos, porém não é tão completa quanto o Wikipédia, por exemplo. A videoaula, ela é uma explicação daquele conteúdo, mas também não é o conteúdo completo. Então, o jeito que você vai ter de deixar esse conteúdo completo é você pesquisar em várias fontes. Então, é o ideal que você pesquise e você mesmo conclua o que é relevante para você colocar no seu resumo. Porque às vezes você vai resumir uma aula que você teve, chega lá no final e tem questões que não foram abordadas naquela aula e você não se preparou porque você não pesquisou. Então tenha sempre mais de uma fonte. Segundo ponto, anote tudo que você considerar relevante. E não é o que você achar mais importante, é o que você achar relevante. Por quê? Importante a gente tem de entender que são tópicos. E tópicos não caem na prova, não caem no vestibular. Você tem que anotar o que você considera relevante, aquilo que você acha que, eu preciso saber. Você não precisa construir um resumo para você lembrar, você tem que construir um resumo para você saber o conteúdo de forma resumida. Você não vai gastar horas pesquisando como você fez, você vai ir em um lugar só e vai ter acesso àquele conteúdo todo. Entende? Terceiro ponto, inclua no resumo as respostas para as suas dúvidas. Vamos lá, vou dar um exemplo simples. Eu estou estudando citologia, tá? Daí eu não sei a função, eu não entendi qual que é a função da membrana plasmática. Anota, pesquisa, qual é a função da membrana plasmática? E aí você coloca lá no seu resumo como tópico membrana plasmática e a resposta da sua dúvida. Porque se você teve essa dúvida agora, provavelmente depois você vai ter essa dúvida de novo. E para ficar completo, é importante que ali esteja todas as respostas, entre aspas. Então, se você está no meio do seu estudo, se você está no meio da sua pesquisa e você ficou com dúvida em algum conteúdo, escreve a resposta no seu resumo. Isso é fundamental, isso me ajuda muito. Quarto ponto, passe o resumo para suas palavras, mas toma cuidado para não perder os termos técnicos. Por quê? Tem muita gente que pega termo técnico e coloca uma gíria, por exemplo, porque acha que dessa forma vai entrar mais na cabeça, porque assim é mais legal e tudo mais. Só que quando chega lá na frente, não vai cair a sua gíria, não vai cair o seu termo, vai cair o termo técnico. Então é importante que você se lembre do termo técnico e que ele esteja escrito no seu resumo. Então toma cuidado quando você for passar para suas palavras. Eu costumo passar algumas coisas para as minhas palavras, né? Tipo, por exemplo, uma explicação, ótimo. Se explique o conteúdo, maravilhoso. Mas não perca os termos técnicos, por favor. Esses são os 4 pontos que você precisa ter em mente quando você vai montar o seu resumo. Agora eu vou falar da estrutura dele. Quando você for fazer a estrutura do seu resumo, separe tópicos. História. Quais são os tópicos que eu vou colocar em história? Você coloca os antecedentes, o que causou, como foi e quais foram as consequências. São 4 tópicos, então você vai ter que dissertar de acordo com aqueles 4 tópicos. Desenho, imagem, não é tão relevante para o seu resumo. Eu, porém, quando é de biologia, eu coloco porque eu consigo ver exatamente o que é cada coisa. Mas, por exemplo, de história, já não tem tanta relevância você colocar desenho. Geografia já é relevante. Então, você precisa também saber o que é relevante você colocar um desenho ou não. E desenho não é obrigatório.
É que eu consigo estudar melhor quando eu desenho aquilo que eu tô estudando, mas isso vai de particular de cada um. Segundo ponto é, defina o seu color code. Por quê? É legal você deixar cada matéria de uma cor, porque fica mais fácil do seu cérebro gravar aquela matéria. Eu sempre trabalhei com color code, mas eu não sabia que era esse o nome. Então, por exemplo, todos os meus resumos de matemática são todos cor-de-rosa. Ah, por que você não coloca vermelho? Porque vermelho, a gente assimila o vermelho automaticamente com a cor do erro. E eu não quero que o meu cérebro entenda que matemática é um erro e fique um pouquinho mais complicado de assimilar. Então eu não coloco nenhuma matéria com a cor vermelha. Nenhuma. Todos os meus resumos de biologia são azul. Todos os meus resumos de história são laranjas. Laranja ali puxado para o marrom. Então é uma forma que eu tenho de eu definir um padrão, entre aspas, para cada resumo, dentro do color code. E já tem uma dica, não coloque nada com a cor vermelha, porque se eu colocar aqui um botão vermelho e um verde, você vai entender que o vermelho é o errado e o verde é o certo. Então você vai ter um pouquinho mais de dificuldade de assimilar, porque o seu cérebro ele vai estar constantemente vendo vermelho e ele sabe que vermelho não é uma cor legal, vermelho é cor de sangue, então perigo, entendeu? Não vai ser legal. Então não coloque cor vermelha nos seus resumos, já fica uma dica. Tanto é que você não vê marca-texto da cor vermelha. Eu particularmente nunca vi. Terceiro ponto para sua estrutura é defina um padrão de colocação. Padrão de colocação é se você vai colocar em linhas retas, se você vai colocar em duas colunas, se você vai colocar desenho, se você não vai colocar desenho. Eu sempre faço em duas colunas, porque eu acho que cabe mais coisa quando a gente coloca em duas colunas. Mas vai de ti. O resumo, ele não precisa se resumir a uma folha. Na verdade, sim, é uma folha frente e verso. Então, não fique encucada de, eu tô colocando muita coisa, meu Deus do céu. Pensa que você tá construindo a sua própria pequena apostila. Uma coisa que eu faço nos meus resumos é colocar questões. Eu não tô com os resumos que tem questões impresso, porque eu imprimi alguns aqui só de exemplo, mas eles estão no meu iPad. Eu sempre coloco algumas questões para quando chegar depois, eu ler o resumo, eu fazer as questões e eu ver se o conteúdo do resumo bate com as questões que vão cair. Então eu pego sempre questões de vestibular, por exemplo, do Marquezine, da PUC, da FUVEST, às vezes do Enem, para ver se o que tá ali no resumo bate com as questões que caem. E isso é fundamental. Porque se eu ver que tem alguma coisa, alguma questão, que tem ali uma pergunta que não tá batendo com o meu resumo, eu sei que eu tenho que mudar meu resumo. Essa é a forma que eu tenho de fazer os meus resumos de forma completamente eficiente, porque todo o conteúdo fica ali, eu tenho questões de treino, as minhas dúvidas estão sendo respondidas no meu resumo, eu fiz um color code legal, então eu vou sempre refrescar a minha memória de acordo com aquela cor e com aquele conteúdo também. Não perdi os termos técnicos, então quando eu for fazer uma questão, eu vou estar ciente dos termos técnicos e assim eu facilito o meu estudo na reta final. Porque na reta final, pelo menos assim, um mês antes, eu particularmente, eu pauso os meus estudos. Eu fico só entre resumo, questão e simulado, resumo, questão e simulado, porque assim fica mais fácil, assim fica mais delicinha. Porque se chegar na reta final e você continuar estudando, não tem meio que seu cérebro ele não desacelera. E às vezes acontece de você saber todo o conteúdo, mas quando chega na prova, você não consegue resgatar na memória. Então é muito importante na reta final você revisar, e melhor do que você ver o conteúdo tudo de novo, é você ler o seu próprio resumo. Então essa é a minha dica pra você. Escreva resumos. Ou tenha resumos. Tem vários lugares que vendem resumos. Eu, particularmente, eu vendo também. Eu tenho... Mas eu nunca divulgo isso aqui. Mas eu vendo os meus resumos de modo geral. Eu faço packs e coloco eles na internet. Mas eu vou deixar com um link pra se vocês quiserem. Eu vou ficando por aqui. Eu já passei tudo que eu tinha pra passar. Se você ficou com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. E é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. E tchau!